Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 15 de abril, nos reunimos nessa hora para rezarmos juntos diante de Nosso Senhor dos Prazeres e nos alegrar com ela pela ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Convido você a refletir comigo neste dia o Evangelho da Missa, João 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Esse capítulo 3 do Evangelho de São João é o capítulo em que Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos era um grande sábio do povo de Israel, um homem que pertencia ao Sinédrio, o conselho dos notáveis religiosos daquela época. E Nicodemos era discípulo de Jesus às escondidas, gostava de ouvir Jesus falar, ajudava Jesus em certo sentido, mas ele não queria ser descoberto pelos seus pares. Então, o contexto desse evangelho, Nicodemos procura Jesus de madrugada para conversar com ele, para falar com ele. E aí nós temos esse tratado tão bonito de Trindade, né? Tratado da Trindade, ou seja, Jesus falando daquilo que é Deus. Deus é a verdade, Deus que tem a sua morada nos altos céus. Deus se inclina para nós, Deus olha para nós e com a sua misericórdia infinita Ele vem até nós. Nós bem sabemos que tudo que existe na nossa vida de fé e tudo aquilo que existe no mundo é obra da Santíssima Trindade. O Pai pelo Filho no Espírito, sempre é esse movimento, o Pai pelo Filho no Espírito. O documento de Puebla, 1917, diz isso. O documento de Puebla é uma conferência dos bispos latino-americanos, aconteceu na cidade de Puebla, e depois dessa conferência foi feito um documento chamado Documento de Puebla, e no número 917 diz isso: o Pai pelo Filho no Espírito santifica a Igreja e o mundo e Igreja no Espírito, pelo Espírito, no Cristo ao Pai dão glória ao Pai, né? Então eu sei esse número de cor porque no seminário a gente ouvia muito esse documento, né? Lia muito esse documento, e essa parte do número 917 a gente via muito em liturgia, em espiritualidade, né? Então essa realidade belíssima de que tudo que foi feito no mundo foi feito pela Santíssima Trindade. Sem ela nada foi feito. Então sempre nesse movimento, o Pai pelo Filho no Espírito santifica a Igreja e o mundo e a Igreja pelo Espírito no Filho dão glória ao Pai. Então essa beleza extraordinária. E aqui nós vemos um pouquinho desse tratado, Jesus que fala de Deus, Jesus que vai comunicar a Nicodemos quem é Deus. Deus é verdade, Deus está acima de tudo, Deus é aquele que revela-se de modo que a gente consiga compreender, porque também Deus não revelou tudo não, porque se Deus revelasse tudo, deixaria de ser Deus. Sempre fica o mistério resguardado. Aquilo que Deus nos revelou é aquilo que nós temos suficientemente para acreditar e aderir à fé. Mas se nós abarcássemos tudo que é Deus, Deus deixaria de ser Deus. Deus é o totalmente incompreensível. Deus é o totalmente outro, como nos recorda Bento XVI. Deus ele está além, para além.
Você pode pensar no homem mais inteligente da face da terra, mais sábio, perto de Deus é um grão de areia. Ninguém se compara a Deus. Ninguém se compara, diz o Salmo. Quem pode se comparar? Aquele que tem no alto céu o seu trono. Ninguém. Ninguém se compara a Deus. Ninguém é maior que Deus. Então, na medida em que a revelação de Deus é feita aos homens, é a medida da nossa compreensão. Nós compreendemos aquilo que Ele revelou. E isso é belíssimo, porque quando vemos Jesus, vemos o próprio Pai. Na Eucaristia, nós temos essa oportunidade de ver Jesus. É Jesus mesmo que está ali. Então, no olhar para o Filho, nós olhamos para o Pai também. E nós bem sabemos que tudo é feito na ação do Espírito Santo. Quando nós celebramos a Eucaristia, o Pai é aquele que recebe o sacrifício do Filho, porque a missa é o sacrifício de Jesus, né? Mas quem faz com que tudo isso aconteça, quem faz com que o sacrifício da cruz se atualize em cada missa, é o Espírito Santo. Então o Pai recebe o sacrifício do Filho no Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que move, né, todas as coisas, é aquele que faz com que as coisas aconteçam, é a dinâmica. O Espírito Santo é dinâmico, é aquele que retira do lugar as coisas e faz acontecer, né? Então agradecemos muito a Santíssima Trindade pelo seu infinito amor por cada homem, por cada um de nós. Louvada seja a Santíssima Trindade, louvado seja Deus a quem nós acreditamos, Deus que em seu Filho se revelou, Deus que em seu Filho se deu por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois quem mereceste trazer no vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Regozijai-vos, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos que por sua Santa Mãe alcancemos os inefáveis gozos da vida eterna, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora dos Prazeres, rogai por nós. São José, rogai por nós.